Bom, então tá gravando aqui já, pessoal. Boa tarde a todos, né? Vamos iniciar aí nessa véspera de Sexta-feira Santa a defesa do aluno Sérgio Beraldo. O trabalho, ele está no escopo aí da minha geração distribuída, só que está mais relacionado à operação e manutenção de usinas, tá? O título é Importância de Manutenção Preditiva em Usinas Solares com uso de termografia. Antes da gente prosseguir com a defesa, eu gostaria de agradecer, viu, professor Everton, por aceitar participar dessa banca, tá? Então, muito obrigado, viu, Everton, por toda a contribuição que virá aí na sua arguição, né, de antemão. Para quem for assistir posteriormente essa defesa, né, vou falar rapidamente da dinâmica, ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa, o Sérgio vai fazer sua apresentação, né, já tem até 20 minutos. A segunda etapa vem a arguição da banca. E, por fim, a deliberação, né, a terceira etapa. Tá? Então, vamos começar a primeira etapa agora. Tudo certo aí, Sérgio? Perfeitamente, tá? Então, boa apresentação, viu? A palavra está com você. Valeu, obrigado. Então, muito boa tarde, pessoal, tá? Hoje, a ideia desse TCC é falar um pouco sobre a importância da manutenção preditiva em usinas solares com o uso da termografia, tá? Bom, então, inicialmente, tá? Qual a motivação e qual a importância da manutenção em ativos solares? Basicamente, hoje, a gente tem vivido um cenário de muitos curtailments, muitas restrições nas usinas solares, tá? E a gente sabe que todos os ativos têm como principal objetivo a maior performance possível, tá? Trouxe um gráfico aqui, que ele basicamente mostra uma análise feita pela ANS do avanço dos curtailments ao longo do ano de 24, tá? Desde que teve aquele apagão, no dia 15 de agosto de 23, na linha Quixadá, Fortaleza 2, curiosamente até a linha onde eu vou relatar o estudo de caso dessa usina, as restrições elas aumentaram muito no Nordeste, tá? Então, basicamente, elas passaram de 1% até 8% em julho de 24, esse ano ultrapassa 10%, tá? Ou seja, a partir desse momento, o que a gente precisa fazer? Fazer com que os ativos eles tenham cada vez uma performance maior, consequentemente diminuindo os tempos de manutenção, tá? Bom, e aí que entra para a gente o tipo de manutenção. Basicamente, nós temos 3 tipos de manutenção, tá? A manutenção corretiva, que ela é muito baseada em falhas, tá? Ela pode ser programada ou não, geralmente são não programadas, tá? Onde você vai fazer uma intervenção sempre após alguma falha. Temos a manutenção preventiva, tá? Onde para uma usina a gente costuma fazer um escopo de 52 semanas, baseados nos manuais e procedimentos dos fabricantes. E temos a manutenção preventiva, tá? Onde a gente utiliza técnicas, instrumentos, onde empregamos um pouco mais de tecnologia, como a termografia ou análise de dados, para justamente evitar que algumas falhas possam vir a ocorrer, tá? Então, qual é a grande vantagem da manutenção preditiva para a gente? É justamente antecipar as falhas, tá? Ou seja, é evitar uma grande parada de manutenção numa corretiva e fazer com que o ativo ele consiga vir a performar sem grandes interrupções. E nisso daí que a termografia ela é muito importante para a gente, tá? Porque a termografia ela consegue trazer uma análise que não é possível ser feita a olho nu e consegue trazer para a gente alguns indicadores que são importantes nas tomadas de decisão. Tá? Bom, a partir daí, tá? A gente parte para a definição básica para a gente do que é termografia, tá? Então, na termografia, tá? Ela é basicamente uma técnica onde eu vou fazer uma identificação da radiação infravermelha, tá? Emitida pelos objetos, convertendo basicamente em uma imagem térmica para a gente, tá? Essa imagem térmica, ela é representada ao longo do corpo ou ao longo daquele objeto que está sendo analisado, tá? Com diferentes padrões de temperatura através daquele corpo. O grande benefício da termografia na detecção de falhas é que é o seguinte, como eu consigo ter comparativos, tá? Geralmente eu tenho uma temperatura que é a temperatura dada pelo datasheet dos equipamentos e a temperatura que eu vou ter naquele momento. Eu consigo analisar variações no padrão de temperatura e detectar falhas que podem, de uma maneira mais precoce, tá? Ou seja, que iriam apresentar ao longo de um maior tempo. E aí vem o seguinte, procedimentos de inspeção termográfica em usinas fotovoltaicas, tá? O que é que a gente pode falar sobre isso aí? Esses procedimentos de inspeção termográfica em usinas fotovoltaicas, eles requerem uma série de etapas meticulosas, porque é o seguinte, antes de eu iniciar,
basicamente uma campanha de termografia em uma usina, eu preciso garantir que todos os equipamentos estejam em perfeita operação, basicamente, em termos de modos, que eles estejam em traqueamento normal, tá? Fazer toda a inspeção visual antes disso, e a partir daí eu consigo fazer uma captura. A gente utiliza, basicamente, dois padrões de termografia, tá? Primeiro é feita a termografia aérea, com a ajuda do drone, e depois é feita uma termografia ponto a ponto, naqueles modos que, por exemplo, apresentaram algum tipo de anomalia. E a partir daí, através da identificação dessas falhas, tá, em modos, inversores ou transformadores, ou outros componentes, a gente consegue tomar uma decisão, que vai ser o que a gente vai mostrar, basicamente, no nosso estudo de caso, que foi abordado nesse trabalho. Bom, o nosso estudo de caso, tá? Desculpa. O nosso estudo de caso, ele se baseia nessa usina, tá? Como eu falei no início do projeto, ela foi uma usina no estado do Ceará, tá? Composto basicamente por 8 SPS, ok? Cada SPS da UFV 1 a 6, eles possuem 5 eletrocentros, a UFV 7 e 8, elas possuem entre a gente 4 eletrocentros, tá? Totalizando uma usina de 230 MVA. Ela é composta por uma rede de média tensão em 34,5 e é conectado na rede básica de 230, tá? Numa subestação no BEI lá de Quixadá, ok? Que, curiosamente, é o mesmo BEI que teve o acontecimento de 15 de agosto de 2023. Bom, equipamentos que foram inspecionados por nós aí, tá? Basicamente, nesse primeiro momento, nós fizemos a inspeção de todos os módulos fotovoltaicos, tá? Que eu segue o datasheet dos módulos para a gente, e também foi feito a inspeção nos nossos transformadores, tá? Que no caso é o nosso transformador principal, tá? Transformador da Atsea de 230, basicamente com óleo naftênico, tá? 65 mil litros. Utilizamos, para fazer essa inspeção, dois equipamentos, tá? Utilizamos um equipamento através da inspeção de drone e uma câmera termográfica terrestre, tá? E aí o seguinte, quais são as condições, primeiro, para ser feita essa termografia? A termografia, ela foi feita entre 9 e 15 da tarde, tá? As condições de radiância acima de 600 watts por metro quadrado, tá? E dias de céu claro, tá? Bom, qual foi a dinâmica disso aí? A gente inicialmente consultou nas nossas estações meteorológicas dados de irradiância e umidade e velocidade do vento. A velocidade do vento, ela não poderia estar acima de 28 km por hora, tá? Senão interferia basicamente para a gente na qualidade das nossas imagens, tá? E depois de feito esse resultado, essa análise preliminar com a câmera termográfica aérea, tá? Nós partimos para fazer uma análise através da câmera termográfica terrestre. Mas aí tem alguns pontos que são extremamente importantes para nós, tá? Que é o seguinte, existem alguns defeitos, algumas falhas que são muito comuns acontecer nas termografias, tá? Quais são essas falhas? Primeiro, a gente tem que falar um pouco sobre a relação de distância, tá? Porque se eu posiciono o meu instrumento numa distância muito próxima, tá? Eu vou contar com a reflexão do módulo que vai dar para mim uma distorção dos meus resultados. Além da questão da distância, desculpa, eu também tenho que falar um pouco sobre a emissividade. A emissividade para a gente ele é um conceito muito importante quando a gente fala de medição de temperatura, tá? Porque ela influencia diretamente a precisão das imagens que são feitas pelas câmeras termográficas. A emissividade nada mais é que a capacidade de um material emitir radiação infravermelha, em comparação com o material de corpo negro. Então, basicamente, o material de corpo negro para a gente, ele possui emissividade igual a 1. O que isso significa, tá? Significa que materiais com alta emissividade para a gente, eles vão emitir quase toda a energia térmica que absorvem.
enquanto materiais com baixa emissividade, eles costumam refletir muito mais essa radiação do ambiente. Então, essa relação entre o material e o corpo negro deve ser feita também na temperatura. Então, essa é uma falha muito comum de ocorrer. As pessoas vão fazer a termografia aérea, elas costumam não ajustar a emissividade nos seus instrumentos, tá? Bom, e a gente parte agora para o nosso estudo de caso, a parte mais técnica, tá? Que são os critérios para análise dessa anomalia. Como é que acontece para a gente o aquecimento de uma célula, tá? O aquecimento de uma célula, ele ocorre em um módulo fotovoltaico quando a sua corrente de operação ela acaba excedendo a corrente de curto-circuito, ou um grupo de células que estão sombreadas ou defeituosas dentro dele, tá? Com essa condição, ela vem a ocorrer, a célula ou esse grupo de células, ele é afetado, forçando a polarização reversa desse módulo, tá? Bom, trouxe aqui para a gente como a gente fez esse critério de análise, tá? Então, como é calcular essa avaliação de temperatura, tá? É a temperatura máxima registrada, que registra na termografia, menos a temperatura média, tá? Para esse estudo de caso, a gente considerou uma temperatura média de 45 graus, tá? E a partir daí, de valores de variação de temperatura, nós definimos as severidades desse problema e quais seriam as ações que a gente viria a executar, tá? Ou seja, para uma variação de temperatura maior do que 40 graus Celsius, isso basicamente é uma anomalia crítica para a gente, requer um reparo de forma imediata. Entre 10 e 40 graus, uma anomalia média, pode ser reparado na próxima manutenção, e de 1 a 5 ou de 5 a 10, baixo ou muito baixo, tá? Porém, temos o seguinte, além dessas análises por temperatura, existem outros fatores para a gente que são preponderantes quando a gente fala da análise da termografia e quais vão ser as ações que a gente vem a tomar, tá? Que são os tipos dessas falhas, tá? Então, basicamente, na nossa campanha de termografia, nós encontramos os módulos 6 falhas, tá? Falhas de circuitos ou strings, tá? Onde a gente encontrou um aquecimento no único circuito do tracker, diodo, tá? Onde a gente teve essa superfície do diodo com aquecimento e notou-se um problema no diodo. Inclusive, antes dessa campanha de termografia, ela foi até antecipada, apesar dela ser anual, a gente teve que fazer com 8 meses de operação, porque existia um fato que teve um incêndio na usina causado por uma falha de diodo em um dos módulos, tá? Falha de módulo, tá? Ausência ou módulo quebrado ou defeituoso naquele circuito. Multicélula, que são aquecimento de várias células dentro de um único módulo. Tracker desligado, tá? Ou seja, aquele conjunto de módulos não está traqueando durante o dia, ou aquecimento do cabo abaixo dos módulos. E aí, com as ações também que foram tomadas pela gente. Bom, nossa campanha de termografia, tá? Foram encontrados 131 módulos que precisamos tomar essa ação. É importante lembrar, tá? Que é um número relativamente muito baixo para uns 230 megas, porém, como foi um primeiro ano de operação, é natural que esse percentual realmente seja um percentual muito baixo, tá? E aqui eu trago basicamente uma imagem térmica dessas falhas, tá? Aqui eu tenho basicamente para a gente uma anomalia de diodo, tá? Você consegue perceber essa faixa branca aqui nesse módulo, tá? A gente tem uma variação de temperatura até pequena, mas devido a aqueles problemas com incêndio, a gente antecipou logo a troca desses módulos com falhas em diodo. Anomalia de tracker, tá? Onde esse tracker daqui para a gente estava desligado, o que reflete para a gente uma grande perda de receita. Célula sombreada, tá? Então, o que é que acontece quando a gente tem uma célula com esse grau de sombreamento, tá? Bom, esses módulos, tá? O sombreamento, quando ele ocorre numa célula solar, no módulo solar, ele reduz o fluxo de corrente, tá? Ou seja, dessa forma, a corrente em todo o módulo,
ela acaba sendo reduzida, tá? Então, a gente consegue perceber aqui que nós temos vegetação bem alta, tá? Nos 2 pontos ao redor do módulo, e isso causa para a gente sombreamento, tá? Desse modo, desculpa, você vai ter um comportamento muito similar a de um resistor, tá? Fazendo com que a potência gerada dissipada seja muito grande. Então, para problemas como sombreamento, a ação mais rápida a ser efetuada é a poda. Está aqui para a gente uma falha de multicélula, tá? Onde a gente consegue registrar diversos pontos de aquecimento ao redor desse módulo aqui, já apresentando uma variação de temperatura muito maior, 16,37 graus Celsius. Nesse caso aqui, em termos de aplicação prática, apesar de ser uma anomalia de grau média, tá? Optou-se em realizar logo a substituição também desses módulos, tá? Então, todos os módulos que nós verificamos nesse momento, no ano 1, para a campanha de termografia, eles foram substituídos pelo time. E, por fim, a gente chega na anomalia do transformador, tá? Primeiro ponto, por que foi feita essa termografia no transformador? A gente verificou que estava tendo um desbalanceamento de tensão entre as fases, tá? Então, tinha valores ali incoerentes, estava dando uma certa divergência de tensão entre as fases. A partir daí, partiu-se para a termografia. Quando se fez a termografia, verificou-se que um dos parafusos das buchas aqui do isolador apresentava uma temperatura muito alta, tá? Acima de 120 graus Celsius. Tá? Quando foi verificado isso em campo, depois da termografia, notou-se que existia uma falha de torqueamento aqui. Então, foi feito a manutenção corretiva, torqueamento e a limpeza com água desmineralizada e álcool isopropílico, tá? Então, após o torqueamento e a limpeza desse isolador, ele voltou às condições de temperatura normal e o desbalanceamento que a gente tinha de tensão lá, ele basicamente desapareceu para a gente. Bom, enfim, chegamos às nossas conclusões, tá? Resultados encontrados. Além do ganho em segurança que a gente teve, porque as anomalias que a gente encontrou de diodo, por exemplo, no nossa termografia, tá? Visto o caso de incêndio que ocorreu anteriormente, a gente conseguiu evitar um novo acidente. Além disso, tá? Depois dessas trocas de módulos que foi feita, a gente teve basicamente um ganho percentual de 1,2%, tá? É um ganho relativamente pequeno, tá? Mas como a gente já existia esses módulos como sobressalente, o tempo de retorno, basicamente, para essa atividade são 3 meses. Ou seja, foi um resultado que se pagou muito rapidamente, tá? Melhorias. Esse é um ponto também muito importante. Essa campanha que foi feita de termografia aérea, tá? Ela foi uma parceria entre o time de operações com a empresa terceira que fez a parte de captura das imagens. Então, o time de operação interno fez as análises e relatório e as imagens foram feitas por um time terceiro. Diante dos custos que a gente analisou, tá? Para as campanhas dos próximos anos, já foi comprado os equipamentos para ser feito a termografia aérea e os técnicos da equipe de OEM estão sendo certificados como termografistas nível 1, tá? E vão ter também treinamento de drone. Sendo assim, para as próximas campanhas, a gente já vai fazer isso de uma forma mais interna, diminuindo o valor gasto do OPEX da usina. Por fim, meus agradecimentos, tá? Agradeço a toda a diretoria da Recorrente Energy por ter dado apoio durante esse período do trabalho e agradeço também à Universidade de Viçosa, a GECEP, por poder estar disponibilizando esse tempo para apresentar o trabalho. É isso. Perguntas? Dúvidas? Muito obrigado, viu, Sérgio, pela apresentação tranquila, tá? Ficou dentro do tempo, gastou 20 minutos certinho, tá? Não vou me alongar muito, eu já vou convidar o professor Everton para fazer suas considerações e aproveito para agradecer novamente aí pelo seu tempo. Beleza, obrigado a vocês aí, João Marcos e Sérgio, né?
Ô Sérgio, se você quiser parar de compartilhar a tela, eu vou compartilhar o texto aqui com você. Eu fiz alguns comentários para a gente poder discutir aqui. Perfeito. Deixa eu compartilhar aqui. Então, alguns pontos aqui só para a gente discutir. Depois eu vou mandar esse documento para você, tá? Uhum. Esse primeiro ponto aqui, né, falou, a termografia utiliza câmeras de infravermelho para detectar variações de temperatura nos componentes, né, do sistema elétrico e mecânico, né? O que eu lembrei, né? Quando eu estava na Dinamarca, lá fazendo parte do doutorado, tinha um doutorando lá que trabalhava com esse negócio que chama eletroluminescência. Isso. Falar, né? Uhum. Já sim. Que assim, eu não sei se pode ser considerado uma termografia, né? Vamos dizer assim, mas eu acho que sim, né? Porque utiliza câmeras para poder captar, mas geralmente não é para OEM, né? Porque geralmente precisa de estar no escuro, você tem que injetar uma corrente, né? Mas assim, eu acho que vale a pena você comentar, apesar de não ser o foco do seu trabalho, entendeu? Eu acho que, como você está falando né, a parte térmica, talvez valha a pena você comentar também, vou até deixar o link aqui desse trabalho para você, que existem outras técnicas que não são para OEM, mas são também termográficas, vamos dizer assim, né? Perfeito, ótimo. Aqui eu só sugeri você padronizar, em vez de painéis, módulos, né? Algumas horas você usa módulos, e também padronizar a citação. Tem hora que você usa, né, número, tem hora que você, não sei se você esqueceu de colocar, depois eu acabei esquecendo, foi. Então é coisa assim. Depois foi. Aí aqui, tá atrapalhando aqui. Uma coisa que eu fiquei, né, essa parte de termografia, a gente está começando a trabalhar mais no GCEP agora. A gente até com o professor Eric lá, né? Nosso foco mais é na parte de GBT, a gente comprou uma câmera agora relativamente cara, né? A gente fez, o Eric lá na época fez um estudo de várias câmeras, para a gente poder ver com relação custo-benefício. E quando você fala assim, ó, utilizando câmeras termográficas de alta resolução, eu sugiro que você, por exemplo, o que seria uma alta resolução para você, entendeu? Detalhar, tá bom. Às vezes, eu não sei se isso é padronizado, né, o que são câmeras de alta resolução, se é a partir de tantos pixels. Sim, tem esse padrão, sim. Vou detalhar, tá bom. Como você já tem um conhecimento melhor na área, vale a pena você destacar, tá? Tá. Aí, no final desse capítulo, o que eu escrevi aqui, ó? Eu senti falta de uma contextualização melhor dos tipos de falha que podem ser detectados. Porque você trouxe esse assunto lá no final, entendeu? Isso. Mas, aí eu até sugeri aqui, por exemplo, poderia mostrar uma imagem didática de um ponto quente, por exemplo, você fala de ponto quente, mas hora nenhuma você mostra, tipo assim, ó, isso aqui é uma imagem termográfica de um ponto quente, isso aqui é uma curva que dá para a gente perceber o impacto do ponto quente, entendeu? Então, assim, o português eu acho que ficou bom, mas eu acho que faltou imagens para ilustrar para o leitor o que você está querendo dizer, às vezes, entendeu? Porque você sabe o que você está querendo dizer, mas às vezes quem está lendo, por exemplo, porque eu acredito que o seu trabalho vai ser procurado, entendeu? Porque muita gente tem interesse nessa parte de termografia para fotovoltaica. Então, se você puder mostrar, não precisa nem ser da planta lá, pode ser imagens didáticas, entendeu? Que mostre, por exemplo, o módulo com problema e o impacto na curva PV dele, entendeu? Perfeito. Claro. Eu acho que é mais para poder ajudar o leitor, vamos falar assim, da importância. Tá, aqui já foi. Tá. Eu fiquei aqui, ó, os foram ensaio no campo PV e no campo HV, eu não entendi bem o que era isso. Campo PV é a parte, a gente chama PV HV, né? PV é a parte fotovoltaica, realmente, do sistema, onde a gente envolve módulos, eletrocentros, tracas e afim, e HV é a subestação, tá? Então, o transformador de 230 foi o transformador da subestação. Você chegou a definir isso em algum lugar? Talvez eu passei não, na verdade, não defini, bom ponto, tá? Não, beleza. Pelo menos eu não estou acostumado com essas expressões, né? Então. Tá. Aqui volta mais uma vez naquele ponto, né? Que até eu chamei a atenção lá em cima. Por exemplo, aqui você falou a acurácia de mais ou menos 2 graus ou mais ou menos 2%, né? Isso. Então eu fiquei pensando, pô, será que essa câmera que ela pode ser considerada de precisão, entendeu? Não. De alta resolução, né? Essa é de baixa resolução, porque do jeito que você falou lá em cima, parece que foram usadas câmeras de alta resolução, mas essa não é. A outra não que a outra né? que é. Isso. Aí eu até comentei aqui, ó.
Falei assim, agora que entendi a estratégia da combinação das câmeras. Aí eu falei, coloca uma foto do drone, entendeu? Com a câmera, você deve ter, né? Então, assim, acho que vale a pena você mostrar isso, porque só depois disso tudo, eu falei, pô, 2 câmeras aqui e tal. Aí, assim, ó, aí você falou que ó, a combinação dessas ferramentas permite a cobertura. Eu falei, pô, legal demais. Mas olha só, eu tive que chegar na página 23 para poder entender que você estava fazendo essa estratégia, entendeu? Uhum. Porque lá em cima, né? E aí eu fui ver as câmeras aqui, né? E aí essa de baixo aqui, eu falei, pô, isso que bacana, 0,1 grau é algo assim, para termografia muito bom, né? Então, gostei até bastante dessa câmera aqui, tá? Ok. Aí aqui, por exemplo, você definiu, né, aqui que é crítico, médio, baixo e muito baixo. Foram vocês da empresa que definiram essas faixas ou é algo que já existe já de alguma norma? Isso não é norma, tá? Mas digamos que é uma convenção que a gente sempre usa em OEM, tá? É algo que é basicamente convencionado, não é normativo. É realmente convencionado isso aí. Mas tem alguma referência que você poderia citar? Tipo assim, tem algum livro, não sei? Tem sim. Tem manuais de OEM isso aí, tá? Tem sim. Legal. Não, acho que vale a pena você citar isso, porque fica, né? Não tá claro se foi uma decisão suas ou se é algo que foi feito assim, né? Baseado em alguma coisa, né? Tá, aqui, por exemplo, você falou que, ó, no caso da célula, você falou reparar na próxima manutenção. Mas por que na célula a gente pode reparar na próxima manutenção e, por exemplo, no circuito imediatamente? Bom, eu até falei isso aí na apresentação, tá? Até posso corrigir isso aí. O que define a gente se vai ser feito nessa manutenção ou na próxima é aquela tabela de criticidade que eu mostrei lá em cima, tá? Porém, o seguinte, como foi essa planta tá no ano 1 de operação, tá? Optou-se substituir logo todos os módulos. Então, assim, de acordo com aquela padrão de temperatura, esses módulos aí que foram por células estavam numa variação entre 10 e 20 graus, basicamente, ou seja, que pode ser feito na próxima manutenção, mas como a quantidade sobressalente era muito grande, e a gente optou por tentar maximizar o máximo o ganho de performance, trocamos logo tudo, tá? Outro ponto nessa tabela que eu fiquei pensando é o seguinte, o que são esses percentuagens aqui? Porque... Em relação ao total, a quantidade total de módulos. Mas assim, você tem certeza? Porque são 100 e não sei quantos, é muito módulo lá. Será que eu errei isso aí? Bom ponto. Porque assim, ó, se você analisar a conta aqui, que você falou aqui, deixa eu só voltar aqui, né? Que você falou... Aqui você fala dos módulos, né? Tem um lugar que você falou, é muito... Aqui, ó, não... 446 mil. 446 mil, ou seja, 446 mil. Então, aqui, ó, 66 não é 5,4%. Não, errei as contas. Devo ter errado. Deve ser 0,5, eu acho, tá? Tá, eu acho que vai ser botar o percentual, tá? Vou conferir. Tá. Ah, tá. O que eu senti falta, né? Algumas sugestões que eu gostaria de fazer para você também, para o seu trabalho ficar bem, assim, bacana. Por exemplo, aqui, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, você foi aqui, do jeito que eu entendi a estratégia, é o quê? Você identificou com o drone, aí depois ia alguém lá naquele lugar com a câmera. Exatamente. E mostrava isso aí. né? Isso. Você não tem essa imagem da câmera FLIR para colocar? Tenho sim, tenho. Tá. Porque eu acho que fica legal, entendeu? Que mostra o problema, vamos falar assim, overview e ele específico, né? Que o cara foi lá e detectou que realmente, né? Você pode fazer até figura A e B, entendeu? A A é com a câmera 1 e a B é com a câmera 2. Eu acho que vai ficar muito legal o seu trabalho. Outra sugestão também é o seguinte. Não, deixa eu falar aqui primeiro, depois eu faço outra sugestão. Por exemplo, aqui, ó, analisando esse delta aqui, ó, esse delta seu do diodo foi 7,84, ou seja, de 53 para 45. Mas você definiu como crítica. Mas lá em cima não está como crítico. É o que eu expliquei no trabalho, exato, tá? O que acontece? Aí tá lá embaixo no slide, tá? Essa usina, particularmente, a gente teve um caso de incêndio, tá até na página 31, que foi por uma falha de diodo. Então, justamente por isso aí, isso tornou-se algo muito crítico, tá? Inclusive, foi isso que motivou a gente a antecipar a campanha de termografia.
Uhum. Mas você concorda que, por exemplo, se a pessoa for só ler seu trabalho e não ver sua apresentação, ela vai ter dificuldade para entender que você definiu um critério, né? Então, assim, Exato. eu penso o seguinte, a severidade não é crítica, a severidade é aquela que você definiu Vinil lá em cima, mas isso. por outras questões... Pelo cenário da usina, sim. Entendeu? Então, assim, eu sugiro você mudar a severidade para o que você definiu, mas isso não impede que a severidade seja não crítica e você tomou uma decisão, né? Então, é só para ficar coerente o que você decidiu... Com a tabela lá em cima. Com a tabela, tá? É só isso. Acho que é meu último comentário agora. O que eu senti aqui também que você poderia fazer? Olha só, você basicamente mostrou, se a gente analisar aqui nas imagens, né? Você mostrou esse problema aqui, que é anomalia no diodo, certo? Foi o primeiro que você mostrou, né? Isso. Aí depois você mostrou aqui anomalia multicélula, legal, né? E você mostrou célula com sombreamento. Então, você mostrou 3 problemas, né? Você tem imagens dos outros problemas, dos outros 3 problemas? Tenho, até que eu mostrei na apresentação, eu não coloquei no trabalho, tá? Mas tem todos, sim. Tenho, sim. Então, se você puder colocar dos 6 problemas, eu acho que fecha com chave de ouro, porque você definiu 6 problemas, você identificou 6 problemas, porque aqui na tabela só teve um de circuito, né? Mas os outros teve mais de um. Então, se você puder colocar, né? Uma imagem de cada, vai ficar muito legal aqui a conclusão do seu trabalho aqui, tá bom? Perfeito. Então, ô João Marcos, meus comentários eram esses. Fiquei bem satisfeito com o trabalho do Sérgio aí. Parabéns aí por ter conseguido, né, Sérgio, terminar esse TCC. Eu acho que você fez um excelente trabalho. Maravilha. Obrigado pelas contribuições, Everton. Eu estou de acordo com as sugestões e a gente vai tentar implementar para a versão final, não é não, Sérgio? Positivo, com certeza, tá? E eu vou aproveitar esse momento, Sérgio, vou te fazer algumas perguntas também, que eu fiquei curioso. Seu trabalho ele causa muita curiosidade, né, gente? Claro. Como você está inserido nesse tema, você já chegou a ver alguma câmera com taxa de atualização acima de 60 Hz? Não. Não, né? Não, mas tem, tá? Tem. Se você não for muito trabalho para você poderia me mandar o link dessas câmeras? Porque geralmente eu vejo câmeras na faixa de atualização de 10 Hz, 15 Hz, e para estudos de eletrônica de potência, a gente precisa ver a ciclagem da temperatura numa frequência mais alta. Então, essas câmeras de 10 Hz não serviria para gente, mas nesse nível de aplicação, obviamente. Né? Mas de 60 Hz já ficaria legal. Depois você me manda, se você puder. Tá, claro. Um outro ponto que eu queria, só para fechar aqui, quando você detecta que o módulo precisa ser trocado, aquela questão da severidade, viu que a temperatura resolveu trocar. Nesse processo de troca, né, a equipe de OEM costuma já pegar o módulo novo ali, conectar direto na usina, ou faz algum teste nesse módulo que está parado ali, que pode ser que há alguns anos está parado, já faz um teste antes ou já coloca na usina? Como é que funciona esse procedimento? Isso é um bom ponto, tá? Esses módulos são da Canadian, tá? O procedimento da Canadian determina que se esses módulos estiverem guardados em spare por mais de 2 anos, eles precisam passar pelo teste de eletrominuescência, tá? Para poder, de fato, garantir a performance desse módulo, que é aquela que está formada no datasheet. Entendi. Mas como a usina é nova ainda, vocês não chegaram a fazer esse tipo de teste? Não, porque a usina é nova, não fizemos. Entendi, não, bacana. Obrigado aí pelas respostas. Beleza, tá? Aí, como eu falei até primeiro para o João, tá? Deixo aberto para vocês o convite, caso queiram conhecer algumas das nossas usinas, tá? A gente tem usinas, acho que a mais próxima de vocês é em Jaíba, tá? Mas também tem operação no Ceará, temos em São Paulo e também em Pernambuco, tá? O convite está aberto para vocês conhecerem. Maravilha. Acho então que a gente pode passar agora para a última etapa, né? Que é a deliberação da banca. Então, Everton, convido novamente para dar o seu parecer, né? Se o trabalho do Sérgio está aprovado ou não. Em caso de não aprovação, aí precisaria passar por uma nova apresentação. No meu ponto de vista, João Marcos, o trabalho sim está aprovado. Eu acabei de enviar já os comentários aqui para o Sérgio, né? E parabenizo novamente o Sérgio aí pelo trabalho desenvolvido. Maravilha. Então, Sérgio, você, forma oficial agora, é um novo especialista aí do nosso curso de especialização em sistemas fotovoltaicos pela UFV, tá? Parabéns. Muito feliz aí com essa sua defesa. E antes da gente fechar aqui, eu passo a palavra para você, Sérgio, fazer algumas considerações o que você achou aí de ter estado conosco esse período, se contribuiu aí para o seu conhecimento, fica à vontade. Foi muito bacana para mim, tá? Particularmente, trabalho já na área de OEM de usinas há 6, 7 anos.
mas principalmente a parte de projetos, para mim, foi muito interessante. Consegui muito adicionar algumas coisas nas rotinas de nosso trabalho, rotinas de nossas operações, tá? Então, foi bem importante agregar esse conhecimento e permitiu também pesquisar um pouco mais, ler um pouco mais, tá? E a gente sabe que o solar no Brasil ainda é relativamente novo, tá? Então, a gente tem passado por mudanças constantes aí. Então, o fato de ser acadêmico do curso por esse período, além do conhecimento, me fez do fato que eu tinha que estar pesquisando mais, lendo mais, e me fez ter muito mais conhecimento. Agradeço muito aí ao curso, tá? Inclusive, já indiquei outros amigos que já estão em novas turmas fazendo também um curso já. Muito legal, muito bom o feedback. A gente fica feliz aí com a sua palavra. Bom, acho que é isso. Vamos finalizar essa defesa, mas antes gostaria de agradecer novamente ao Heber, parabenizar você, Sérgio, pela aprovação. Vou parar a gravação aqui e uma boa tarde a todos.